Olá, pessoal, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui para falar nesse evento da Cortex, que é super parceira da MindMiners, então aproveito aqui esse espaço também para agradecer o convite. A palestra, como vocês já tinham visto aí pelo nosso calendário do evento, então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa de marketing para uma cultura data-driven aí dentro dessa trilha de inteligência de mercado que não poderia combinar mais com a MindMiners. Antes de avançar, é importante que eu me apresente aqui para vocês. Então, eu sou a Dani, eu sou publicitária e relações públicas formada pela UFMG. Eu sou especialista em branding, tenho aí acumulados mais de 12 anos de experiência nas frentes de comunicação, marketing e pesquisa. E atualmente eu ocupo a cadeira de CMO dentro da MindMiners e também de partner. Não vou me delongar aqui falando da MindMiners, porque eu vou dedicar um tempinho final da nossa palestra para que a gente possa contar um pouco mais sobre a nossa empresa. Combinado? Bom, então já que a gente está falando sobre inteligência de mercado e ainda mais dentro de um evento B2B, um evento B2B que é tão importante que a gente sabe o quanto que somos carentes, né, assim, de eventos voltados para o B2B, a ideia aqui é conectar um pouquinho, né, do que é a essência, o core e o business da MindMiners com um tema que está tão em alta e que a gente sabe que todos os líderes e que todos os times têm buscado tanto, que é de fato serem mais data-driven. E aí vocês vão ver que essa apresentação ela está dividida em alguns passos, que são as nossas dicas aqui. A gente acredita que são caminhos possíveis para que vocês de fato se tornem mais data-driven, até a gente chegar aí na conexão com pesquisa. Bom, então para que a gente possa começar aqui, o primeiro passo sobre o qual eu queria falar com vocês é sobre a importância de cada um que está nos assistindo e acompanhando aqui esse evento assumir o seu lado de pesquisador. E aí, por que é esse o nosso ponto de partida? É muito importante, e a gente vê isso muito no dia a dia da MindMiners, que a gente reveja verdades enquanto profissionais. Desde que a gente está fazendo lá a nossa formação, lá na faculdade, a gente, e até muitas vezes a cobrança começa até antes disso, a gente foi treinado para acreditar que para a gente ocupar o nosso lugar no mercado, ter uma posição de destaque, que é fundamental que a gente tenha todas as respostas. Então, a gente passa a nossa vida inteira se preparando para que a gente tenha ali, na ponta da língua, a resposta para um desafio, para um problema que a gente vai lidar, para um projeto que o nosso líder vai trazer para o nosso dia a dia. E isso faz com que a gente se cobre muito e que muitas vezes também somos humanos, né? Assim, que a gente se frustre muito. Então, essa primeira reflexão aqui parte até de um exemplo muito simples, né? Quando a gente pensa numa jornada de consumo, seria muito satisfatório, né, a gente conseguir considerar que essa jornada ela é linear, que as etapas dela são muito bem definidas, e que a gente sabe exatamente o que influencia o consumidor em cada uma dessas jornadas para que ele possa avançar para a próxima, até ele chegar de fato a comprar o meu produto, consumir o meu serviço e se tornar o meu cliente. Só que a gente sabe que a teoria ela está muito distante da prática. Não existe essa jornada linear. O consumidor ele nunca é igual. Da mesma forma como os canais pelos quais ele busca informações e ele vai buscar referências e até que de fato ele chegue à compra em si, essa é uma linha que ela é bagunçada, né? Assim, é um mapinha que ele se conecta várias vezes, que é até o desenho que a gente colocou aqui do lado direito, para que vocês saibam que realmente falando da coisa mais básica, que é desafio, né, assim, de profissionais de marketing aí, de líderes de grandes empresas, quer ter uma visão muito clara da jornada do consumidor, essa jornada ela nunca é linear e por isso não existe solução mágica. Então vejam que se nem para isso existe uma resposta certa, quem somos nós para acreditar que a gente vai ter
respostas para todas as perguntas que vão surgir aí no nosso dia a dia. Então, o ponto aqui é que é fundamental que cada um de nós, independente da área em que a gente esteja, a gente entenda que sim, temos que ser pesquisadores para que a gente possa encontrar essas respostas. E para que nós sejamos pesquisadores, é fundamental que a gente encontre um método para a gente utilizar ao longo aí das nossas rotinas para entender e solucionar esses vários problemas que vão surgir no nosso dia a dia. E aí, qual que é o papel, então, de um pesquisador? Todo pesquisador, e todos nós temos isso dentro da gente, né? Assim, essa capacidade de ser curioso, esse olhar crítico e criterioso, para que a gente possa investigar e desbravar a realidade que nos cerca. O objetivo de tudo isso é sempre estabelecer essas relações de causa e efeito a partir das hipóteses que a gente levanta. Só que essa trilha de pesquisa, ela só é possível com dados. Então, a gente precisa de dados para que a gente possa ir somando possibilidades, para aí sim a gente chegar às conclusões que vão nos ajudar a tomar decisões. E aí, quando a gente fala de dados, hoje a gente sabe que existe uma fonte infinita de possibilidades aqui. Então, a gente tem desde um Google Analytics até plataformas de anúncios, CRM, ferramentas de automação, tickets de atendimento, até a gente chegar, por exemplo, em uma possibilidade que é a pesquisa de mercado, que é o meu lugar de fala aqui hoje para vocês. Então, vejam que hoje ter fontes de dados não é um problema. Nós não temos escassez de dados, nós não sentimos e sofremos com essa falta. Hoje, a maior dificuldade que a gente tem é, de fato, saber identificar aqueles dados que importam para que a gente possa traduzi-los em insights de maneira ágil. Então, o primeiro lembrete que eu deixo aqui para vocês é que o verdadeiro estrategista, ele é aquele que sabe fazer as perguntas certas e não aquele que tem todas as respostas. E esse é o primeiro ponto para que a gente possa começar a construir essa mentalidade data-driven. O segundo passo é desenvolver a habilidade de usar esses dados para criar histórias que sejam verdadeiramente poderosas. E aí, o que eu quero dizer com isso? Dando aqui um passinho para trás e falando óbvio, né? Assim, ser data-driven significa acabar com os achismos. Então, tirar o eu acho do nosso vocabulário e ter dados como base para o processo de tomada de decisão. Só que a gente sempre precisa se lembrar que os dados, eles não são fontes absolutas de verdade. Eu não posso olhar para um dado e assumir que aquilo é o que eu preciso considerar, né, assim, para tomar uma decisão. Todo dado, ele precisa ser analisado a partir de contexto e a partir de uma visão humana. A grande verdade é que a gente acaba dedicando muito pouco tempo para formular o problema que está nos intrigando e para traçar o que a gente vai fazer a partir dele. Por que eu estou falando isso? Somos ansiosos por natureza. Por natureza, no intuito de ganhar tempo, a gente acaba chegando, a gente tem um problema e talvez esse problema ele ainda não esteja desenhado, ou como eu disse aqui, formulado da maneira correta ou com a profundidade correta, para que ele seja para a gente uma lente na busca dos dados que de fato vão nos ajudar nesse processo de uma tomada de decisão assertiva. Então, aqui tem 3 passos que são super importantes para a gente garantir que nós estamos, dentro do nosso método, dedicando o tempo e a energia correta para cada uma das fases para obter a resposta que a gente quer lá no final. E aí, quando eu digo a resposta que a gente quer, gente, não é num sentido de a resposta que eu queria ter desde o início, mas a resposta que eu preciso naquele momento. Então, o primeiro passo aqui é ter um briefing. Esse briefing, ele tem que ser muito claro, ele tem que ter todas as hipóteses que estão relacionadas com a investigação que vai ser realizada. Outro ponto é que esse briefing, ele precisa ser muito preciso, principalmente explicando quais são as motivações dessa pesquisa ou desse esforço que eu estou realizando. Onde eu quero chegar?
Quais que são as lacunas? Quais que são as perguntas importantes que hoje eu tenho e que permanecem sem resposta e que estão me travando para que eu possa tomar uma decisão? O segundo passo, depois que eu tenho esse briefing muito bem estabelecido e alinhado com todos os meus pares, time e áreas envolvidas, é a gente passar por uma desk research. Vocês têm muitos dados em casa, então não deixem de olhar para isso. Então, a partir desse problema muito bem desenhado, usem isso como lente para buscar aqueles que vão ser úteis para vocês. Revisitem pesquisas, revisitem relatórios antigos e comecem a montar o quebra-cabeça. O ponto aqui é que muitas vezes, em fontes de dados secundários ou em pesquisas antigas que vocês tenham aí em casa, talvez vocês ainda tenham gaps e perguntas que fiquem sem resposta. E é aí onde vai entrar a importância de fato da pesquisa de mercado, porque ela vai te dar a possibilidade de fazer perguntas muito mais direcionadas e principalmente para as pessoas certas, para que você tenha aí as pistas, os dados e os insights que você está buscando. A gente sabe que tem pessoas aqui, né, assim, que trabalham em empresas dos mais diversos portes, dos mais diversos segmentos. Pesquisa ainda não é realidade para todas as empresas do Brasil, e isso é um pouco do que a MindMiners vem tentando mudar. Mas é fundamental que vocês entendam que hoje a gente não pode enxergar a pesquisa de mercado com a mesma complexidade que a gente via anteriormente. Hoje já existem uma série de ferramentas disponíveis para que essas pesquisas elas sejam muito mais ágeis, elas exijam muito menos conhecimento técnico, né? Então vocês podem contar aí com vários parceiros para conduzir e elas são de fato muito confiáveis porque a gente tem conhecimento, a gente sabe qual é a origem das pessoas que estão respondendo essa pesquisa. Então, a gente está falando aqui num cenário ideal, mas sempre existe a possibilidade de arregaçar as mangas e você mesmo conduzir a sua própria pesquisa. E aí a gente tem aqui uma série de alternativas também, e de cursos, etc., que vão poder ajudar vocês. Mas o mais fundamental nesse momento aqui, para esse nosso papo, é que vocês entendam que a pesquisa de mercado ela tem o papel de auxiliar essa tomada de decisão, reduzindo riscos e incertezas. E por que a gente pode falar isso com tanta propriedade? Porque muitas vezes, seja por cansaço ou por falta de repertório, nosso julgamento é precário. Então, tem horas que a gente não consegue sozinhos encontrar essas respostas, né? Assim, buscar os caminhos que são necessários. Outro ponto que é fundamental aqui é que cada consumidor é único. Então, cada pessoa tem ali uma origem, tem um background educacional, tem exigências estéticas que são diferentes, tem necessidades que são diferentes. Então, a gente não pode assumir que a gente conhece ou que a gente consegue se colocar no lugar desse consumidor e desse cliente para pensar como ele para fazer essas escolhas. E isso está bem conectado com o terceiro ponto aqui, né? Assim, você não é o consumidor. Então, por causa de todas essas características, você não está incluído no mesmas opiniões. Então, o grande ponto aqui, né, da pesquisa conectada com Data Driven é, de fato, a gente ter essa consciência de que muitas vezes não podemos responder pelo outro. E o último ponto é que as coisas mudam muito rápido. Então, pode ser que você fez uma pesquisa há 2 anos atrás e essa pesquisa tem muito valor. Não entenda que essa é uma pesquisa que você precisa desconsiderar porque já tem muito tempo, não, muito pelo contrário. Mas pesquisa é algo que precisa acontecer de forma contínua para que você consiga acompanhar mudanças que podem ter acontecido ao longo desse tempo. E aí, dentro de pesquisa, vocês sempre vão ter 2 possibilidades aqui. Um método quant ou um método quali. Pelo nosso tempo, eu vou ter que passar aqui brevemente por isso, daria para a gente fazer uma palestra só para detalhar cada um desses métodos, mas de forma muito sintética, é importante que vocês saibam que quando eu falo do método quant, a gente está falando de uma necessidade de pesquisa de medidas quantitativas. Então, assim, eu estou falando de, eu preciso de números que me mostrem média de consumo, notas de avaliação, satisfação geral, consumo de tempo,
coisas nesse sentido. Quando você quer medir o impacto de alguma ação no comportamento do consumidor. Então, vamos supor que você fez uma grande campanha e você quer entender qual que foi o impacto disso na intenção de compra do seu consumidor. Usamos método Quant. Quando a gente quer monitorar o desempenho de marcas, então eu estou falando aí da saúde de uma marca, por exemplo, e como ela é percebida, a gente até vai trazer um case mais para o final que fala especificamente sobre isso. E quando eu preciso segmentar mercados e identificar oportunidades de negócio. Já o Quali, ele me ajuda muito quando eu preciso de profundidade e qualidade da informação no sentido de quero rastrear algo que é fundamental, para que a partir dali, a partir daquele entendimento de contexto e de cenário, eu possa formular as minhas hipóteses. Então, quando eu preciso, né, assim, perceber de forma muito profunda um determinado comportamento, uma determinada motivação ou atitude do consumidor, para que eu possa ter pistas da linguagem que é usada por cada um desses consumidores e desses clientes, porque isso tem um impacto absurdo na forma como vocês vão estruturar os guides de comunicação de vocês, por exemplo, e para planejar uma quant. Então, muitas vezes a gente opta por fazer uma quali antes, justamente para a gente identificar quais são os pontos fundamentais que devem estar dentro de um questionário quant. E, por fim, claro, quando eu estou falando de produtos com baixa penetração, né, quando eu estou falando de um público que é muito específico, onde eu não tenho um universo suficiente para rodar uma pesquisa quantitativa. E aí, isso se aplica muito ao dia a dia de vocês, principalmente quando a gente fala sobre essas coletas de dados, porque uma vez que você pensa assim, ai, mas eu tenho várias fontes de dados aqui dentro, eu tenho vários sistemas e várias ferramentas que me dão uma série de métricas, então eu tenho social listening, eu tenho meu CRM, etc. Será que eu preciso mesmo de pesquisa? E aí, esse é um ponto de reflexão aqui para que a gente possa desenhar alguns caminhos possíveis nesse sentido de busca de dados em outras fontes. Conhecer verdadeiramente o seu público significa muitas vezes fazer perguntas para eles que não estão, cujas respostas não estão num CRM, ou que não estão dentro de um social listening. Essas são ferramentas que são riquíssimas de dados, mas o consumidor, o seu público, ele é muito complexo. E aí, quando a gente vai para alguns exercícios que hoje são super recorrentes dentro, né, assim, de times B2B, seja se você é de uma área de marketing ou não, como, por exemplo, desenhar uma persona, isso exige que você tenha informações, às vezes, muito pessoais, muito do dia a dia, muito das vivências e rotinas dessa pessoa, que não necessariamente apenas aquelas que estão relacionadas com como ela consome o seu produto ou serviço. Outro ponto é que a gente precisa, né, assim, trazer esses dados dentro de um contexto que me permita tornar essa comunicação mais assertiva. Então, se eu entendo o que aquele consumidor pensa sobre um determinado produto ou serviço, ou se eu tenho um pouco mais de noção de quais que são as necessidades, as opiniões, em quais momentos ele busca que tipo de solução, isso vai me trazer os argumentos que eu preciso para fazer uma campanha que de fato se conecte de forma muito forte com esse consumidor e com esse cliente. Outro ponto é que a campanha, ela tem esse lado que é do criativo, mas também de quando eu penso em canais. E aí, quando eu penso em canais, como saber quais são os melhores canais para falar com esse consumidor? E em quais momentos eu devo falar com ele? Lembra da jornada que a gente falou lá atrás? Exatamente. Então, é esse o ponto. Então, dentro de pesquisa de mercado, a gente tem opções de estudos muito específicos de segmentação e também de consumo de mídia, para que essas escolhas elas sejam feitas de forma muito mais data-driven, e não apenas, né, assim, a partir do que a gente tem aí, ou de histórico ou do que a gente aprendeu, né, assim, em termos teóricos.
Isso vai permitir também que cada vez você consiga personalizar mais a experiência do seu consumidor, e isso vai impactar, por exemplo, na mensuração de satisfação, que é outra metodologia super importante quando a gente fala de mercado. E por fim, obviamente, a pesquisa de mercado ela vai te ajudar para realizar análises comparativas, entender como que o seu consumidor ou o seu cliente percebe os consumidores, e aqui novamente aparece a saúde de marca. Quer dizer que essas respostas só viriam por pesquisa de mercado? Não, gente. Dependendo, né, assim, das ferramentas que vocês têm aí, vocês vão ter outras formas de obter. Mas na maioria dos casos, a pesquisa de mercado ela é muito indicada para ajudar vocês em cada um desses desafios. E aí trago aqui um exemplo da própria Netflix, que rodou uma pesquisa, né, assim, para mapear aí o perfil dos usuários e qual foi, né, assim, a grande descoberta aqui, um ponto que é super importante. Eles conseguiram descobrir por meio dessa pesquisa que a partir do momento que eles personalizam os thumbnails, de acordo com os hábitos e preferências, né? Assim, eles têm uma influência gigantesca na tomada de decisão do usuário e principalmente na experiência que aquele usuário vai ter. Então, veja, né? Assim, aí os cartazes que aparecem para cada um de vocês dentro do Netflix não são os mesmos que aparecem para mim. Em nenhum dos esforços deles, né, assim, seja dentro da plataforma ou fora, por quê? Porque eles sabem que não somos todos iguais e que a gente tem reações diferentes a estímulos que são diferentes. E eles, então, usam isso, né, de forma muito sábia, então eles têm essa inteligência aí por trás, nesses pequenos detalhes que vão ter um impacto muito grande na forma como eu consumo conteúdo dentro da plataforma. E aí, então, para a gente fechar esse bloco, o lembrete aqui é que sem dados e sem data storytelling, você é só mais uma pessoa com opinião que vai estar sentada numa mesa de discussão ou numa reunião. Então, de fato, saibam ler esses dados, saibam por que vocês estão levando esses dados para a mesa e, principalmente, conectem esses dados a partir de uma história que faça sentido. E para essa história fazer sentido, ela tem que estar muito conectada com o problema que deu o start lá atrás a essa busca por informações para que você possa, de fato, mostrar para o seu time, para a sua liderança, que a solução que você está trazendo é uma solução que está respaldada por vários estudos que foram feitos e por vários dados que foram levantados. E aí, o nosso terceiro passo aqui, para você ser mais data-driven, é o Seja Human Analytics. E Human Analytics é um termo novo, imagino, para a maioria de vocês. Ele diz muito sobre como a MindMiners trabalha. Hoje a MindMiners existe para garantir que as perguntas mais desafiadoras sempre encontrem respostas. E como que a gente faz isso, então? A gente combina tecnologia e métodos ágeis de pesquisa para traduzir o comportamento das pessoas em dados. Então, isso é ser Human Analytics. E a gente oferece diversas alternativas para que os nossos clientes e os parceiros façam isso. Então, a gente tem uma plataforma completa e intuitiva, mesmo para quem não tem experiência com pesquisa, poder conduzir projetos. A gente tem metodologias prontas para uso, então questionários certificados pelos nossos especialistas. Se você precisa ganhar tempo, nós temos também uma ferramenta que inclusive ela ganhou, né, assim, features novas esse ano, que são os clusters da MindMiners, e eles foram muito pensados para que as marcas e os clientes que estão com a gente possam obter dados sobre o consumidor de forma instantânea, ou seja, né, nem sempre a gente tem tempo para rodar uma pesquisa, mas a gente tem muitas perguntas sem resposta, e obter essas respostas de forma instantânea é algo que ajuda muito no dia a dia. Inclusive é uma ferramenta de exploração de dados, então às vezes mesmo que você ainda não tenha as suas hipóteses e o seu problema ali super bem desenhado, igual a gente falou naquela fase de briefing, os clusters eles podem te ajudar nessa delimitação. E a gente conta também com um atendimento personalizado que é oferecido por um time de profissionais super qualificados
que vão poder ajudar vocês ao longo, né, assim, de toda a jornada de pesquisa, de toda a realização de um projeto. A gente brinca, né, assim, que todas essas soluções, elas só são possíveis por causa daquele que hoje é o nosso coração, que é o MeSims. É um aplicativo, o nosso painel proprietário de respondentes, que conta com mais de 4 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então, vocês têm a possibilidade de segmentar essas pessoas para falar com as pessoas certas e obter as respostas, né, assim, de quem de fato consome o seu produto, consome a sua categoria, é o decisor do lar ou está, né, assim, dentro da região na qual você atua. Então, todos esses filtros são possíveis para que a gente possa desenhar a sua amostra. E aí, aqui algumas das marcas que a gente atende hoje, que a gente tem muito orgulho de atender. E um case rapidinho aqui para vocês, porque eu sei que o nosso tempo também já está acabando, para que a gente possa conectar um pouquinho do que eu trouxe com a atuação da MindMiners. Temos muito orgulho do trabalho que a gente desenvolveu com a AME Digital e especificamente com o time de Data Analytics deles. Eles tinham um objetivo exatamente aqui, né, de ser mais data-driven, e o que eles queriam era mapear tendências de mercado e concorrência para que eles pudessem tomar decisões mais assertivas. E aí, o que a gente fez em parceria com o time da AME Digital, né? Então, junto com eles, a gente chegou em quais que seriam os KPIs mais importantes para a área e que deveriam ser monitorados para, de fato, funcionarem como esse termômetro. A gente fez um levantamento de hipóteses que eram pertinentes ao negócio, então, aquele ponto que a gente trouxe ali de fato dedicar muito tempo nesse início para delimitação do problema, né, assim, e desenho dos caminhos possíveis que a gente tem. E a partir daí a gente passou a rodar com eles também um tracking de saúde de marca. O resultado disso foi super positivo para o time, então teve um ganho muito grande de tempo e de produtividade. Com essa visão 360 da marca, eles passaram a ter muito mais facilidade em mensurar os resultados dos esforços e entender o que deveria ser priorizado dentro da AME Digital. Tive que passar muito rapidinho aqui por ele, mas deixo o link do case. Esse case também está disponível no blog da MindMiners para que vocês possam ler com mais detalhes. Então, meu último lembrete aqui, tem o seu processo de pesquisa definido, esse é o papel da MindMiners, né? Assim, mostrar para o mercado o quanto pesquisa é algo realmente relevante, mas que principalmente não precisa ser complexo, mas se permita ter espaços, né, assim, para que happy accidents aconteçam. E a gente diz isso porque todas as vezes que a gente vai para uma pesquisa, é muito importante que a gente se permita também descobrir coisas que talvez não estariam presentes numa primeira versão do questionário, mas que podem mudar o jogo. E os clusters têm um pouco desse papel, né, assim, dentro da nossa estratégia aí junto com os nossos clientes. E aí, por onde começar nisso tudo? Fica aqui o nosso convite para que você possa desenvolver o seu lado pesquiseiro. Então, tem aqui alguns links para o blog da MindMiners, para os estudos originais que a gente faz e disponibiliza na íntegra, para o Miners Academy, que são cursos gratuitos que a MindMiners oferece para você que quer entender aí um pouquinho mais sobre pesquisa, saber construir um questionário. E, por fim, a nossa newsletter quinzenal, que é a Questione Mais, que traz também essas pílulas de inspiração, tanto para quem quer saber mais sobre pesquisa, mas também para quem está querendo buscar ser mais data-driven. Esse QR Code vai levar vocês diretamente para a nossa solicitação de trial. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem usar durante 15 dias gratuitamente a ferramenta, experimentar um pouquinho de tudo que eu trouxe para vocês e já começar o seu primeiro projeto de pesquisa. Sim, essas features elas já estão todas liberadas para que você possa rodar aí um primeiro teste. E é isso. Conte com a gente nessa jornada em busca de ser mais data-driven. Se você está buscando saber mais sobre pesquisa ou entender mais como que pesquisa pode te ajudar, estamos aqui para isso.
Deixe os meus contatos, vou ficar muito feliz de receber uma mensagem de vocês. E mais uma vez deixo o meu agradecimento aqui à Cortex pelo convite, espero que vocês tenham gostado e bom evento!